Estamos de volta com o Link Vanguarda e seguimos recebendo prefeitos da região para a gente poder conversar a respeito dos 3 anos de mandato e também o que pode vir pela frente. Hoje recebemos o prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso, do PSD, que está no 2º mandato. Então já conhece bem a cidade, com certeza vai conversar com a gente aqui a respeito de tudo que precisa ser feito e o que já foi feito também. Bem-vindo ao estúdio. Obrigado pelo convite, a oportunidade de poder estar aqui. Boa tarde, Elisa, Rogério, todos que nos assistem, em especial população de Atibaia. Que já mandou um monte de perguntas, a gente vai fazer algumas para o senhor. Mas eu queria começar antes falando de enchente, prefeito. Atibaia é uma cidade que sofre bastante com esse problema de enchentes. A prefeitura já fez obras no Parque das Nações, no Jardim Brasil, mas ainda tem bairros como Canimar, o Caetetuba e o Terceiro Centenário que ainda sofrem com o problema. O que pode ser feito nesses bairros e por que não foi feito, não deu tempo de fazer? A obra que resolve o problema das enchentes na cidade é uma obra que a intervenção ela tem um valor significativo fora da realidade orçamentária do município, que é o desassoreamento do rio Atibaia em toda a faixa do rio que está na área urbana do município. Essa obra, desde 2011, quando a cidade passou pelo o período mais crítico das enchentes, ela é uma obra que o governo do estado assumiu a responsabilidade então de fazer, elaborou o projeto através do DAE, né? Fez todo um estudo em relação à necessidade do que era suficiente para solucionar o problema e até hoje a gente não conseguiu fazer com que o estado pudesse realizar essa obra. Mas o município ele fez algumas intervenções que estão dentro da nossa realidade orçamentária, como no Jardim Brasil, e agora, recentemente, nós entendemos que o melhor caminho, ou mais rápido para solucionar esse problema, ou amenizar, seria a desapropriação das casas que estão no Parque das Nações e no Jardim Canimar, que a cota, né, do nível da casa, ela está inclusive abaixo da cota do rio. Então, mesmo que a gente faça uma intervenção muito forte de desassoreamento no rio, num período de chuvas, essas casas elas continuam, então, sob o risco... A chance da água chegar até ali... Isso, muito grande. Isso é algo, perdão, que já foi conversado, de repente, com as famílias ou não? Ainda está na etapa do projeto? Eu já fiz a publicação do decreto de desapropriação, todas as avaliações elas estão sendo feitas por uma equipe de avaliação oficial da prefeitura e a prefeitura por 3 vezes fez um leilão para vender terrenos e esse recurso vai alimentar um fundo cujo objetivo é então indenizar as famílias que são as proprietárias desses imóveis que foram objeto desse decreto de desapropriação. Até por toda essa parte burocrática, obviamente não dá tempo para esse período de chuva já. O senhor acredita que até quando essas famílias serão retiradas? Nós dependemos da alienação desses terrenos, né? Agora, como por 3 vezes a gente tentou vender e não conseguiu, são terrenos da prefeitura que não tem nenhuma finalidade ou que não tem nenhum projeto dentro da administração para construir algum equipamento público, terrenos que têm um potencial comercial, então que são mais interessantes para a iniciativa privada, né, e que a gente pode levantar recursos com esses terrenos e fazer as indenizações. A gente tem que registrar também que aproximadamente 500 famílias foram atendidas com o programa Minha Casa Minha Vida. Então as famílias que moravam na região do Caetetuba, em áreas de extrema vulnerabilidade, elas tiveram um atendimento especial, eram aquelas famílias que a gente entendia que deveriam ser atendidas em primeiro lugar, né? E elas foram atendidas então com os projetos habitacionais do município. E essa situação o senhor resolve ainda nesse último ano de mandato? O meu desejo é vender esses terrenos para conseguir levantar dinheiro para esse fundo, né? Para esse que foi criado com a finalidade de desapropriar as famílias. É claro que, no paralelo, nós estamos trabalhando junto ao governo do estado a liberação do recurso para fazer o desassoreamento do rio, que também resolve de maneira significativa o problema. Falando agora de transporte público, uma das promessas era fazer uma integração do transporte público via bilhete único. Inclusive, 3 terminais que seriam a base desse sistema já foram construídos, mas o sistema em si não entrou ali em prática, né? Ou seja, os moradores poderiam já estar pagando menos para andar mais de ônibus e não aconteceu ainda. Qual que é a expectativa para esse sistema? O bilhete único está funcionando. O terminal do Portão está pronto, o terminal do Tanque está pronto, do Imperial já existia, a integração já acontece no sentido único. Então, quem sai de casa para ir para o trabalho,
ele consegue já migrar de um veículo para o outro sem pagar a passagem 2 vezes, ele só não consegue retornar. Pois é, aí tem o caminho de volta e não a cidade toda, né, Isso, prefeito? e aí não, A ideia do bilhete é. único é justamente ser único, Integração, e usá-lo para poder circular. No caminho de retorno não, porque daí o sistema não aguenta, né? Você precisa de uma receita para o sistema conseguir ter a sua manutenção, para o operacional conseguir funcionar, e sem essa receita não é possível. Se a gente começa a aumentar muito a gratuidade e começa a diminuir a receita do sistema, a prefeitura ela precisa fazer um aporte de recursos. Nós não temos recursos para subsidiar o transporte, então ele tem um custo operacional que precisa sustentar. Nem há previsão, então, para que fique 100% ali nessa gratuidade? Na nossa avaliação, o bilhete único está implantado. A gente só precisa construir mais um terminal na região do Maracanã, que é um outro adensamento distante da área urbana do município, para conseguir fazer a integração 100% do sistema, né? Mas na nossa avaliação, o bilhete único, tanto que ele já está funcionando. Então, quem trabalha, por exemplo, no centro empresarial, que é próximo à cidade de Jarinu e mora no bairro do Portão, ele precisa de 2 linhas, 2 veículos para poder sair de casa e chegar no trabalho. Ele só paga uma única passagem. É claro que para retornar para casa, ele vai pegar 2 veículos, mas vai pagar uma única passagem. Então, o bilhete único prometido, na nossa avaliação, ele está entregue. Prefeito, vamos falar de saúde, porque chegaram algumas perguntas, já tem inclusive uma no telão da Ana Paula. Ela pergunta o seguinte: por que os pacientes no posto de saúde têm que pegar encaminhamento do clínico geral para passar no oftalmo, por exemplo, que acho que é o caso dela, né? Só para pedir o encaminhamento leva 5 meses. Por que não encaminha direto para o especialista? Porque a porta de entrada no sistema de saúde é o clínico. Quem faz a primeira avaliação é o clínico. Então, é muito comum no dia a dia você encontrar no atendimento do serviço de saúde, no particular acontece isso, a pessoa que se autoavalia, né? Ela chega lá e fala: olha, eu estou com um problema na cabeça, eu quero passar no neuro ou qualquer coisa nesse sentido. No particular, como ela está pagando ou tem convênio, ele consegue direto marcar uma consulta. Mas no sistema de saúde público, a porta de entrada é o clínico. Mas a reclamação dela é a respeito da demora para o encaminhamento, que aí ela espera 5 Se fosse meses. rápido, tudo bem, pode ser uma questão, né? pontual. A gente não tem dificuldade, não tem registros de que isso seja um problema estrutural nosso. Tanto que 17% do nosso atendimento no ambulatório médico de especialidades que fica na cidade de Atibaia, ele atende a região, mas fica na cidade de Atibaia, ele tem 17% de absenteísmo, ou seja, as pessoas marcam e não aparecem. A gente faz um trabalho de colocar todas as unidades de saúde, confirmando até um dia anterior a presença da pessoa na consulta. A gente está com uma fila quando vira procedimento. Então, ele passa pelo especialista, identifica algum tipo de problema ou encaminha para fazer algum exame mais delicado ou algum tipo de procedimento. Porque daí a referência é o governo do estado. E aí a gente tem uma dificuldade porque nós não temos nenhum hospital regional na região e brigamos por vaga com Campinas, com a região de Jundiaí, né, com esses hospitais que atendem essas regiões maiores. Mas a porta de entrada só para responder tem que a ser o clínico tem primeiro. Que ser o clínico. Então, o ideal é diminuir esse tempo, pelo menos, se tiver que passar pelo clínico, já ir para o especialista com mais velocidade. Isso o senhor consegue verificar, pelo menos, o caso da Ana Paula, porque a Ana Paula é uma pessoa participativa. Pois viu? ela mandou mais uma. Tivemos que dividir a pergunta dela em 2, porque ela quer complementar, Elisa. Ela disse aqui: por que os médicos não ficam no horário estabelecido? Muitos demoram para chegar, ficam 2 horas no atendimento e vão embora deixando salas vazias. Ela está reclamando, dizer que é então... pegação no pé só da Ana Paula, teve uma pessoa que concordou com ela, que foi a Eva. Disse: concordo com você, eles saem toda hora do consultório. Você vai doente e sai estressado. O que está acontecendo ali com essa postura dos médicos? O que eles estão fazendo aqui, na verdade, é uma denúncia, né? E o que é que eu preciso? Eu preciso de informação. Então, dizer qual é o médico que está fazendo isso, se ela marcou uma consulta, chegou lá, o médico não estava, porque daí nós tomamos providência, sabe? Um processo administrativo para apurar. Os médicos são contratados por 40 horas ou por 20 horas. O contrato de trabalho precisa ser cumprido. Então, se ele eventualmente não está cumprindo com a obrigação, a gente tem um problema pontual que precisa ser corrigido. Eu preciso de informação. Eu sempre disse isso para a população. Eu não consigo controlar os 2.700 servidores 24 horas por dia. A gente coloca lá algumas regras e dentro de cada unidade nós temos a gerência que faz, então, a gestão da parte administrativa e operacional. Mas se tem algum problema que eventualmente a gente não consegue identificar, que eles passem essa informação que a gente toma providência. Isso aí. Então, a Ana Paula e a Eva estão aguardando aí um retorno de vocês. Inclusive, a gente sempre fala, né? A participação do pessoal está na página do Link Vanguarda, é só entrar lá, o pessoal da sua assessoria, o senhor mesmo pode entrar lá e dar um
um retorno no direto mínimo, também eu para as preciso pessoas. saber qual é a unidade de saúde, né? A gente já pede a gentileza, então, da Ana Paula, como é um jornal muito participativo, que vocês fazem parte dele, já mande as informações lá na publicação da rede social, porque o próprio prefeito e a equipe dele vão analisar isso, tá? Mas temos mais participações, viu? A pergunta agora é a respeito de obras e de estrutura nos bairros. Olha lá, Karen falou, quando vai chegar o asfalto no bairro Esmeralda, prefeito? Nós fizemos 100 milhões de investimento nesses 7 anos, é algo muito significativo para a cidade de Atibaia, né? 40 regiões, 40 bairros receberam investimento em infraestrutura. Essa talvez tenha sido a marca aí principal da nossa gestão. E agora, na região do Tanque, que é onde o bairro do Esmeralda está localizado, a gente está fazendo no Paraíso, no Planalto e no Santa Helena, que são 2 bairros mais adensados. A gente utiliza como regra, vamos dizer assim, a questão do adensamento. Porque se você tem uma população muito grande morando num bairro sem infraestrutura, a gente começa a ter problema, inclusive, de saneamento, que reflete na área da saúde. O bairro do Esmeralda está mais na extremidade do município, não é por isso que ele é menos importante do que os outros bairros, mas ele é um bairro mais de chácara, é um bairro mais com perfil de área rural. Então, depois que a gente terminar toda a mancha da área urbana, a gente vai fazendo então a expansão dos investimentos para as áreas rurais, a não ser as principais avenidas ou as vicinais que fazem a ligação desses bairros mais distantes com a área urbana. É o caso do Cachoeira, do Boa Vista, do Maracanã, da Usina, que já receberam. Mas no Tanque dá tempo fazer nessas vias principais? Nós já fizemos um investimento importante ali no ponto comercial, o ponto mais concentrado de população ali do bairro, né, que tenha uma concentração grande de comércio e de residências. E o bairro do Esmeralda está próximo. Então, terminando esse investimento no Planalto, no Santa Helena e no Paraíso. Ainda neste último ano de mandato. Eu entrego essas obras todas prontas. São 3 loteamentos que estão nessa região e que têm um adensamento maior do que o Esmeralda, por isso eles estão sendo atendidos primeiro. Prefeito, nosso tempo já acabou, mas a turma que gosta de futebol quer saber, vai sair o estádio do Atibaia? O Atibaia está na 2ª divisão, na A2, precisando do estádio, vai sair ou não? Pois é, isso foi inviabilizado, nós fizemos uma PPP, algumas pessoas lá acionaram o Poder Judiciário, inviabilizaram... Que a ideia era construir um do zero, né? Isso, em vez de junto reformar com o Salvador. rodoviária. Mas agora nós voltamos então a nossa atenção, nosso foco para a revitalização do Salvador. Nós não vamos deixar de fazer um hospital municipal, que é o projeto nosso para 2020 agora, ou um equipamento na área da educação, como o CIEM 2, que a gente está entregando lá no Jardim Imperial, para reformar um estádio. Então a gente está tentando em parceria com a iniciativa privada, que eu acredito que é o formato aí mais interessante para economizar o recurso público para obras mais importantes. Isso aí foi a pergunta dos boleiros, eu tinha que fazer, viu, prefeito? Mas valeu, obrigado pela sua participação. Obrigada, viu? E a gente aproveita e deixa aqui também a mensagem para quem está assistindo ao jornal. Se quiser fazer uma pergunta ao prefeito, também tem alguma outra dúvida, deixa a mensagem na rede social, porque agora vai tudo ser lido. O prefeito já se comprometeu aqui a ler todas as mensagens. Obrigado pelo convite. Prefeito. Feliz ano novo a todos vocês. Obrigada. Você vai conhecer agora um projeto que está dando novas oportunidades para jovens de Taubaté. Um barbeiro oferece cursos profissionalizantes de graça para os jovens e tudo para retribuir o que ele mesmo um dia recebeu. Cortar o cabelo para muitos parece só parte da rotina, mas para o Bruno foi uma transformação de vida. Há 8 anos, ele deu os primeiros passos na profissão de barbeiro e mudou a realidade difícil em que vivia em São Paulo. Não tinha muita expectativa de vida, estava envolvido com coisas erradas. E a barbearia, ela mudou minha vida. Eu comecei a ver o mundo diferente. Minha mãe começou a me incentivar a fazer o curso. Hoje o Bruno tem 4 barbearias e foi muito mais além. Decidiu dividir a experiência com quem busca uma nova profissão. Ele montou essa escola de barbearia e oferece cursos de graça em Taubaté para jovens e adultos de baixa renda. Tem crianças que às vezes não tem a mãe, não tem o pai para ajudar, né? E isso aí acaba me comovendo e não custa nada eu poder dar um curso, ensinar. A ideia do projeto não é que eles saiam... porque muitas pessoas às vezes não querem seguir a profissão, entendeu? Eu fiz, não vou seguir, mas pelo menos ela aprender alguma coisa com a gente, com a minha história de vida, com a história de vida dos meus barbeiros. O projeto já formou cerca de 15 profissionais. Além de ensinar as técnicas de barbearia, a ideia é dar uma nova perspectiva de vida para quem passa por aqui. A Giovana nem imaginava que um dia iria se tornar barbeira. Aliás, ela nem teria como bancar o curso, que custa em média R$ 850. Mas através do projeto, ela se formou e até já conseguiu um novo emprego. Eu estava na 8ª aula
e um rapaz que o Bruno conhece, né, que é dono de umas barbearias, estava precisando e o Bruno indicou eu lá, deu super certo. O Alisson ainda é adolescente, tem 14 anos, mas já é preocupado em se preparar para o futuro e ajudar em casa. Eu moro com meu pai, minha mãe não está aqui, aí eu moro com meu irmão, então para ajudar eles mesmo. Tem que estudar, tem que se dedicar à profissão, tem que amar o que faz, né? Com esse talento e, é claro, muita dedicação, ele sonha em ir longe. Eu pretendo me tornar barbeiro mesmo e conseguir, tipo assim, realizar um sonho e me tornar um barbeiro de sucesso, sabe? Conquistar minha independência financeira. A Fátima fica feliz e toda orgulhosa em ver o projeto do filho mudando vidas. Para ele é gratificante quando ele vê um jovem mudar. Ele deu muito trabalho, mas hoje ele é o meu orgulho, né? Eu sou muito feliz hoje pelo filho que eu tenho. Que orgulho dessa mãe, hein? Que legal, né, projeto? Para quem ficou interessado, atenção, hein? Ainda há 8 vagas disponíveis para a turma de janeiro. Você precisa ir pessoalmente à escola sede do projeto, que fica no bairro Cidade de Deus, em Taubaté. E no local você vai preencher uma ficha para ver se você está aí dentro dos requisitos. E ó, o Bruno, responsável pelo projeto, disse que também está precisando de barbeiro profissional para trabalhar com ele neste fim de ano. Então, atenção, são vagas temporárias, mas remuneradas. Quem se interessar, é só ir lá também. Vamos para um exemplo de superação em São José dos Campos? Vamos. Um morador que mudou os hábitos, parou de beber e começou a correr. Ele foi desafiado por um amigo para começar a mudar esse estilo de vida que ele tinha. Começou a correr aos poucos, de repente se apaixonou, a coisa foi ficando séria e agora ele está indo simplesmente para a 45ª corrida de São Silvestre. O seu Antônio acorda cedo todos os dias para correr. 68 anos de idade, com muita disposição. Era meio nervosão. Depois que comecei a correr, fiquei tranquilo. Estou melhor do que quando iniciei. A corrida entrou na vida do seu Antônio quando ele tinha 22 anos de idade e hábitos não muito saudáveis. E o esporte trouxe tantos benefícios que ele nunca mais parou. Foi assim, correndo, que ele perdeu 50 quilos e venceu problemas de saúde e o alcoolismo. Tinha um amigo que falou assim, a hora que você ganhar de mim ou aproximar de mim, eu vou parar de correr. Aí eu levei aquilo como um desafio. Aí falei, não, vou ter que ganhar desse amigo meu aí. Aí consegui ganhar dele. Porque na época eu não consegui correr nem 200 metros. Aí fui. Depois, quando comecei a ganhar dele, realmente ele parou mesmo de foi mal, foi isso. Que eu perdi um amigo e corri, realmente ele parou. A quantidade de medalhas e troféus prova que esses anos todos de vida saudável renderam. Essas são especiais, são da corrida de São Silvestre, em São Paulo. São 44 edições no currículo. 15 quilômetros do percurso, multiplicado por tantos anos, é como se o seu Antônio tivesse saído do litoral norte, cortado quase todo o vale correndo, entrasse em Minas Gerais e chegasse a Belo Horizonte. A primeira vez que eu participei, eu fui o antepenúltimo. Só tinha eu mais um lá. É um senhor na época, acho que tinha 90 anos. E semana que vem tem mais uma. A minha meta é chegar a 50. E acho que é 100 da São Silvestre, né? Quando chegar a 50 vai dar 100º São Silvestre. A emoção é o mesmo. Você chegando, o pessoal olhando, batendo palma, gritando parabéns, o olho não aguenta não, vai lacrimejando. E até hoje. 44 corridas de São Silvestre, é brincadeira. É muita coisa, né? Porque é uma maratona, é muito longo, debaixo de um sol, muito calor. É impressionante ver o quão extraordinário é o esporte na vida das pessoas. Transformou a vida dele, trouxe saúde, largou o alcoolismo e tudo mais. Se transformou. Pena que o amigo parou de correr. E a gente mostrou aí o mapa aí, né? Simulando tudo que ele já correu só em São Silvestre. Imagine o que ele corre de treino e outras corridas que ele já participou. Tá dando a volta no mundo desse jeito, gente? Que coisa linda, né? Enfim, que inspira outras pessoas. 26 de dezembro também é aquele dia conhecido como Dia de Trocar Presentes. Hoje cedo, no comércio de São José dos Campos, tinha um monte de gente fazendo isso. O movimento no calçadão de São José dos Campos hoje denunciou que muita gente errou no presente de Natal. Quem entrava nas lojas já chegava com sacola nas mãos. Essa aqui, que vende calçados, mal abriu e já tinha gente no balcão de troca. O presente é do marido, então a gente veio para trocar para ele. O que não deu certo? É o número não deu certo.
A minha patroa me deu uma sandália, mas não acertou o número, né? Porque o mesmo valor eu troquei um tênis. E vim cedo para ganhar tempo, né? A cor tá boa, mas o número estava errado. É difícil acertar presente assim, né? Difícil. Principalmente para mulher. Para mulher é mais difícil? É mais difícil, com certeza. A dona Dalva veio cedo para evitar fila e garantir o sapato novo para passar o Réveillon. Eu sei que depois o almoço enche e amanhã e todo mundo tem que esse negócio de vai viajar, né? Então eu vim mais rápido possível. Dizem que vendedor não gosta muito de atender troca, mas não é bem assim. Muitos veem nesses clientes uma oportunidade de novas vendas. O importante é o cliente vir na loja, fazer a sua troca e também a gente abre a oportunidade de ela levar um produto mais caro, levar alguma diferença em questão de valores, já comprar também o calçado para usar no final de ano, agora no ano novo. Neste shopping na Zona Sul de São José dos Campos, o movimento ficou bem tranquilo durante a manhã. Os comerciantes esperam que ao longo do dia ele aumente um pouco, já que daqui a pouco começam a aparecer os clientes em busca das roupas brancas para o ano novo. Aumenta a procura de peça, roupa branca, bermuda, roupas claras. A gente já começou a trocar vitrine já, deixar tudo pronto para o Réveillon já. A Kelly chegou assim que o shopping abriu e acabou saindo com mais coisas do que pretendia. Por que você acha que o pessoal vem logo no dia seguinte trocar? É pressa? Quer logo ver o presente? Para ter o número, para ter o tamanho, né? Pra gente ter mais acesso aos tamanhos e as coisas que tem na loja, porque senão a gente acaba perdendo, porque depois todo mundo leva tudo. Vai passar o Réveillon de sapato novo? Sapato novo, roupa nova, tudo novo. Deus no coração, amor e paz. Quem tá com dinheirinho e pode, né? Quem não tá faz o quê? Usa do ano passado, aquela roupinha velha, mas cheia de amor. Claro. Isso que importa. Olha, a gente viu aí que muita gente tirou a quinta-feira para trocar os presentes, empolgados, né? Querendo trocar cor, tamanhos. Só que nem sempre as lojas são obrigadas a fazer essa troca. Você sabia disso? Tiago Bezerra está por dentro do assunto e está no Procon em Taubaté para trazer para a gente aquelas regrinhas para o pessoal não chegar na loja e se desanimar, né, Tiago? Conseguir trocar o presente numa boa e ir embora feliz. Boa tarde. Existem casos e casos, né, Elisa? Boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. Aquela roupa que ficou mais apertadinha, será que pode trocar? O brinquedo que veio com defeito ou, de repente, aquele perfume que eu ganhei, mas não gostei do cheiro. Será que tudo pode ser trocado? Vou tirar essas dúvidas aqui com a Zuleika, que é do Procon de Taubaté. Zuleika, e aí? A troca é um direito do consumidor, mas existem casos e casos, né? Existem casos e casos. No caso de estar quebrado ou com defeito, tem que levar à loja com ou a nota fiscal ou o carimbo de troca no caso de presente. Se você não gostou do cheiro ou da cor, o cheiro do perfume, por exemplo, não é um motivo para você trocar. Você pode até conversar, mas realmente não é um motivo. No caso de não gostou da cor, tente ir na loja, mas tem que ter a nota fiscal do produto ou o carimbo de troca. Porque se tiver com defeito, a loja tem até 30 dias para solucionar o problema com a fábrica. Quer dizer, o defeito dá a troca, é um direito, mas no caso de você não gostou, não deu tamanho, na verdade é como se fosse uma cortesia, é isso? Um agrado para o consumidor. Se você for comprar, você nunca vai, já experimenta na loja, mas o presente, quem compra tem que pedir um carimbo de troca. A data, até quando pode, para não deu o tamanho, não gostou da cor, para ir até a loja ver se tem para ser trocado. E no caso da compra por internet, compra online? Na compra online, você tem o prazo de desistência de 7 dias, tanto do momento que você comprou, quanto do momento que você recebeu. Mas você tem que estar todo documentado. Se não gostou, não é o que esperava, entre em contato com a empresa, fala que quer trocar o produto, eles veem como. Se eles falarem, não pode, vem aqui que a gente orienta. Obrigado, Zuleika, pela sua entrevista. Não gostou do presente, não cabe aquela troca, teve algum problema, tá fora do direito. De repente, a dica é você guardar, dar de presente para uma próxima pessoa na outra ocasião. Se tem o direito e não conseguiu fazer a troca, vir realmente ao Procon para poder solicitar as informações e as orientações. Volto com vocês no estúdio. Legal, Tiago, obrigado. E é bom o consumidor saber, até pela postura que ele vai chegar na loja. Sim. Então, a loja não é obrigada. É um agrado que a loja faz, até para manter como cliente aquela pessoa que está indo lá trocar um presente, mas ela não tem esta obrigação. E sabe que tem um comentário que chegou aqui na rede social, as pessoas comentando assim, em lojas grandes é mais fácil de você conseguir trocar um presente, mas agora em lojas pequenas, às vezes... é mais difícil. É mais difícil, então é interessante que a pessoa, na hora de comprar,
já consulte isso para não deixar seu presenteado triste. De volta com o Link Vanguarda, e as cidades da região estão cheias de programações. Hoje teve a tradicional cavalhada de Nossa Senhora do Rosário em Atibaia. Durante a manhã, várias pessoas saíram com os cavalos da Alameda Santa Filomena e passaram por diversas ruas da cidade em louvor a Nossa Senhora do Rosário. Essa cavalhada, que completa 267 anos, faz parte do ciclo natalino de Atibaia, que homenageia Nossa Senhora do Rosário e também São Benedito. Esse ciclo natalino começou ontem, a gente falou e mostrou, e vai até o dia 8 de janeiro. Amanhã a programação é o seguinte, é dia de Nossa Senhora do Rosário, então tem comemoração na cidade. Começa cedinho, a partir das 6 horas da manhã, com uma alvorada festiva na Igreja da Matriz. Voltar para o litoral norte com Karen Schmidt? Vamos! Como esta é uma época de muito movimento, o que aumenta muito também são os ônibus que fazem excursão, levando muitos turistas para o litoral. Aí as prefeituras precisam fazer aquela boa fiscalização para ver se está tudo certinho. Em Caraguatatuba é isso que acontece também, onde está Karen Schmidt. Karen, o que a prefeita tem feito? Como é que foi a ação agora em dezembro? Elisa, essas operações de fiscalização são intensificadas agora na temporada, que como você disse, muita gente descendo, ônibus que às vezes não tem licença para circular na estrada. O secretário de Urbanismo vai explicar direitinho para a gente qual o motivo de vocês fazerem essas operações nessa época do ano. Boa tarde. Eu ressalto só, primeiro, que há mais de 2 meses nós orientamos todas as empresas que costumam fazer esse fretamento turístico, tá? A preocupação é disciplinar a cidade, sim, e a segurança dos usuários desse tipo de serviço. Geralmente essas operações são feitas o quê? No fim de semana, em que ponto da cidade? Normalmente nos finais de semana, aos domingos, com horários variados e pontos variados. E o que a prefeitura fica de olho, né? Na hora que um ônibus ou uma van é parada, o que vocês observam? Nós estamos fazendo em conjunto com outros 2 órgãos, que é a Artesp e a EMTU, que é a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano. Eles fazem a parte de itens obrigatórios do ônibus para segurança, né? Documentação também, e nós pegamos a parte de documentação e senha, que eles têm que retirar no site da prefeitura. Agora, nesses 2 meses já foram muitos veículos vistoriados? Mais de 46 veículos. E multas também aplicadas? Várias multas. As multas variam em torno de 500 VRMs a 2.000 VRMs, que giram em torno de R$7 mil. E assim, as principais infrações? A maior delas é estar sem senha, que é a multa de 2.000 VRMs. Que é o quê? É um documento? É uma senha que é obtida no site da prefeitura, obrigatória. Tá certo. Voltamos ao estúdio, Elisa. Karen, a gente tem uma pergunta aqui do estúdio, por gentileza. A gente está falando aí como é que é essa operação para fiscalizar quem já tem a senha, quem já tem essa autorização. Mas e as pessoas que desejam fazer esse tipo de serviço, né? Solicitar, ainda existe? Os interessados fazer essas excursões ou até com as vans, ainda tem vaga para isso nessa temporada? Isso, Elisa, porque você viu o secretário falou, a maior parte das autuações é para quem não tem essa autorização, porque tem uma lei municipal, né, secretário, de 2018, que todo ônibus, van que desce para o litoral tem que pedir autorização para a prefeitura. Como é feito esse pedido? Exatamente. A lei 2.456, de 7 de dezembro de 2018, ela rege essa parte dessas leis, a parte municipal. E entrar no site da prefeitura e procurar o campo autorização para vans e ônibus. Com antecedência, quantos dias antes da viagem? No mínimo 10 dias, para ter uma análise tanto da Secretaria de Turismo, como da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. Agora, outra coisa importante, esses ônibus e vans não podem estacionar em qualquer local, né? Não podem, só podem ir para o local pré-determinado na senha deles. Certo. E tudo isso que o secretário está falando, além para colocar uma ordem na cidade que fica cheia, é também importante para a segurança de quem viaja, né? Então, quem contrata um ônibus, uma van, é bom verificar se está com a documentação certinha, se tem essa autorização para o veículo fazer transporte de turistas, né? É com vocês aí no estúdio. Segurança, né, Karen? Obrigada, viu, pelas informações. Você que está empolgado, vai passear com a família, fazer excursão. É sempre legal, assim, perguntar para o motorista se tem essa documentação, só para não chegar lá embaixo e ter um problema e ter de todo mundo voltar por causa disso. Dor de cabeça para todo mundo e estraga o fim de ano. Quando a criança se afogou, a menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do afogamento. Em Ubatuba,
Um bebê de 1 ano e meio também morreu depois de se afogar numa piscina. Ele foi levado para a Santa Casa da cidade e depois transferido para o Hospital Regional de Taubaté, mas morreu ontem à noite. Uma mulher de São Paulo morreu depois de se afogar numa represa em Taubaté. Ela tinha vindo passar o Natal com a família. O afogamento aconteceu ontem à tarde na represa do Índio, que fica no bairro Jardim do Lago 1. Luana Alves Rosa tinha 30 anos. O marido, Rafael, e 3 sobrinhos do casal estavam com ela. Eu fui afogado primeiro, aí ela me pegou pelo braço, depois ela pegou a sobrinha dela, depois ela foi pro fundo. Os dois tinham se casado há pouco tempo, no último dia 14. Eles moravam em São Paulo, mas tinham vindo para Taubaté passar o Natal com a família dela. A irmã acompanhou o resgate. Fomos lá para a represa, mas na hora que fomos, ela já estava embaixo da água. Minha irmã evangelizava, era uma pessoa super boa, falava de Deus para todo mundo, era uma pessoa super de boa na dela. Nossa, eu tô com o coração... Não dá para acreditar. Os bombeiros disseram que tiraram a vítima de dentro da represa do Índio, já em parada cardiorrespiratória. Ela foi levada para o hospital regional, mas não resistiu. A viatura chegou lá, ela tinha acabado de submergir. O corpo de bombeiros conseguiu retirar a vítima, tentou reanimar, conduziu ao hospital, infelizmente ela não sobreviveu. Seu Osmar sabe dos riscos de entrar na represa, mas costuma nadar mesmo assim. Estou acostumado, mas só que eu não vou além do limite, não. Podia atravessar de um outro lado, mas eu tenho o meu limite, agora eu fiquei com medo. No verão, rios, lagos e represas atraem mais pessoas que querem aliviar o calor. Para evitar situações perigosas, os bombeiros passam algumas orientações. O Corpo de Bombeiros orienta as pessoas a nunca procurar esses locais para nadar. Sempre procurar piscinas e praias com guarda-vidas. Porque esses locais, eles têm, o fundo pode ter um enrosco, pode ter algum animal, pode ter correnteza. Então, isso aumenta demais o risco da pessoa que está nesses locais. E pode acabar com uma informação tão triste como essa, né? A morte de uma mulher. A Prefeitura de Taubaté informou que na cidade tem mais de 2.500 pontos, como lagos, rios, represas, e que orienta que as pessoas não invadam nem utilizem esses espaços por segurança.